Olá, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrando-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza, pessoal. Pessoal, a gente está no meio da nossa temática, ainda dentro da Forja do Corpo, né? Estamos no meio das nossas temáticas aí voltadas mais para a parte corporal. Mas no final da aula passada eu deixei dever de casa, né? Que vocês reunissem as suas dúvidas, né? As suas perguntas para a gente comentar, para a gente responder, né? E falar um pouco sobre isso. Na verdade, gente, tinha até uma coisa que eu queria já começar a comentar com os senhores, que é justamente sobre o que a gente está estudando aqui, né? O que a gente está, ao que nós estamos nos dedicando quando nós estamos, de fato, estudando esses assuntos em particular, né? E para que a gente se situe mais ou menos onde a gente está, né, eu queria fazer uma tríplice divisão com vocês, né, dividir em três partes aqui, o tipo de coisa que a gente pode estudar, né, para conseguir, de fato, né, resultados em determinada área ou em determinado campo, né? Nós, como educadores, especificamente, temos uma missão um pouco mais árdua nesse sentido, especialmente no sentido do estudo. Por quê? Porque o campo onde a gente tem que ser bem-sucedido é basicamente assim, todos aqueles que tocam a pessoa humana, né? Então, por exemplo, se a gente está educando nosso filho, né, ou os nossos alunos, né, os alunos que nos foram confiados, ou no caso dos sacerdotes, né, os paroquianos que eles foram confiados, a gente quer a pessoa bem-sucedida como um todo, né? A gente quer que a pessoa seja, de fato, se desenvolva por completo, né? Não só determinadas áreas, né? Mesmo professores, por exemplo, que sejam professores de uma área só, né? De uma área específica, né? Os especialistas, né? Mesmo esses, né? Os bons professores, a que me refiro, obviamente, tá, gente? Né? Mesmo esses, né? Eles têm o objetivo, o desejo de que o aluno ele seja bem sucedido como um todo. Sim, né? E por isso, né, mesmo que ele dê apenas uma matéria específica, é importante que ele conheça o quadro todo, que ele conheça o todo necessário para que aquele jovem, aquela criança, né, seja bem informado, para que, em primeiro lugar, né, ele possa dar a sua contribuição dentro da sua matéria ou dentro da sua área, né, para aquele crescimento integral de uma forma eficiente. Para início de conversa, é isso aí. E, em segundo lugar, para que ele, no mínimo, não atrapalhe, né? Para que ele, no mínimo, não crie problemas para esse desenvolvimento integral, né? A educação que a gente prega aqui no Forjando, gente, que os senhores devem ouvir em outros locais também, excelentes, imagino, né? É o que a gente chama de educação integral, né? Às vezes o pessoal fala educação clássica, educação católica, né? Eu acho que o termo mais perfeito é educação integral, no sentido de que é a educação que visa a educação do ser humano como um todo, né? Em particular a sua alma, em particular a sua inteligência, mas tudo que compõe a sua pessoa, tudo que compõe aquela criatura ali criada por Deus, né? Para que ele chegue de fato, né? No seu auge, né? Que ele chegue assim nas melhores coisas, nas coisas mais excelentes e nos melhores estados que Deus sonhou para ele, né? Que ele alcance sua vocação, que ele alcance o céu algum dia, se Deus permitir, né? Que ele alcance as virtudes, se ele seja uma pessoa excelente, viva uma vida maravilhosa, né? Uma vida que como vai ser de todo mundo, né? Cheia de dificuldades, mas mesmo assim excelente, né? Mesmo assim uma vida digna de ser vivida. Então esse é o nosso intuito.
né? E para ser bem-sucedido nessa missão, a gente precisa estudar certas coisas, né? A gente precisa, assim, saber, né, como fazer. E é engraçado, gente, eu falo estudar, e a primeira coisa que vem na cabeça, isso é uma coisa correta, tá correto, não tá de todo errado, não, né? Mas a gente pensa estudar, a gente pensa o quê, né? A pessoa pegar, né, um livro, né, pegar um manual, estudar metafísica. Então, pega um livro, né, abre o livro, estuda o livro e tal, né? Mas estudar não é só isso, né? Você aprender, né? Não é simplesmente você pegar livros e ler, também faz parte, é uma parte importantíssima, tá, gente? Né? O livro nos dá, assim, verdades que são muito, muito mais amplas do que a experiência pessoal, né? Mas dito isso, né, se a gente pensa, por exemplo, uma mãe, né, digamos, sei lá, uma jovenzinha, né, se casa aos 22 anos de idade e tem o seu primeiro filho, né, e engravida, né? O casal ali tem o seu primogênito, né, na barriga, beleza? Né? Qual que é a primeira coisa que ela vai começar a querer fazer? Né? Ou pelo menos o que aconteceu com a gente, né? Comigo, com a minha esposa, quando tivemos o nosso primeiro, né? E o que acontece com a maioria dos que eu conheço, né? A primeira coisa que ela vai querer fazer é perguntar para a mãe, perguntar para a sogra, perguntar para a irmã que já tem um filho, né? Ela vai querer perguntar para a pessoa, vai ler livros sobre a coisa, vai ver vídeos na internet, entende? Às vezes de fontes confiáveis, às vezes de fontes menos confiáveis. Gente, o que que é essa criatura, o que que essa mãe está fazendo, né? Que não estudando, entende? Ela está querendo aprender, ela está querendo de fato, né, ser ilustrada, ser ensinada, ser educada, né, em uma capacidade, né, que ela ainda não tem. Ela nunca foi mãe, ela não sabe como é que é ser mãe, então ela precisa aprender, né? Ela precisa literalmente aprender, né, aquilo que é necessário para que ela seja bem-sucedida ali, né, e que seu filho não só viva, como tenha saúde, como no futuro seja uma pessoa, né, cada vez melhor. Então, na verdade, gente, na verdade, e aí eu sei que isso toca particularmente as mulheres que estão aqui, mas a nós também, tá, gente? Eu sei que não é a gente que tem o filho, e eu sei que não é a gente que passa pelo parto, mas acreditem, a gente também fica muito nervoso. A gente também fica muito preocupado e querendo acertar e querendo fazer tudo da melhor maneira possível. Graças a Deus, hoje o Rodolfo está aí para não deixar falando sozinho aqui nesse quesito, entende? Mas os pais, né, os homens e até os professores e os sacerdotes, eles também ficam muito nervosos querendo ali acertar. Então, na verdade, gente, o que a gente está fazendo aqui, né, o que a gente está fazendo nesse grupo, o que a gente está fazendo nesse estudo de formação, nada mais é do que o desenvolvimento, né, mais profundo, mais excelente, daquele mesmo impulso que a gente teve inicialmente de pedir conselho para os nossos pais, quando a gente foi ter a nossa primeira gestação. Entende? Aquele mesmo impulso que a gente tem de perguntar para outras pessoas, né? Ou então ler e ler o que, sei lá, os santos falaram sobre o assunto, ou o que pessoas muito sábias falaram sobre o assunto e tal, né? Aquele mesmo intuito, né, de querer aprender, né? De querer aprender com quem sabe, para ser um pai e uma mãe melhores, beleza? É exatamente a mesma coisa que a gente está fazendo agora, né? A gente tentando adquirir determinados conhecimentos, né? Adquirir determinadas formações, para que a gente possa, de fato, aplicar essas mesmas formações dentro da educação dos nossos filhos, alunos, netos, né? E todas as pessoas que Deus, de fato, nos confiou, né, enquanto formadores. Né? Esse é o intuito, de fato, do nosso estudo aqui. Perfeito? Né? E, obviamente, gente, né, quanto mais a gente aprofunda, quanto mais a gente estuda, né, mais a gente se torna capaz. É muito interessante, gente. Às vezes a gente vê uma certa tendência, especialmente no mundo digital, gente, que, né, infelizmente é o que temos para hoje, né, a forma como a comunicação funciona, a maior parte é pelos meios digitais, mas infelizmente nos meios digitais, muitas vezes as pessoas elas querem. Eu posso falar isso aqui com certa tranquilidade, gente, que eu sei que não é o caso de vocês, porque vocês já estão o quê? Há umas 5, 6 aulas quase, né? Estudando arduamente, lendo livro, lendo quase. Gente, a coleção Forja que vocês compraram tem 600 páginas, entende? Então eu sei que vocês não são esse caso que eu vou falar agora.
entende? Mas as pessoas, elas tendem a querer soluções rápidas. Elas tendem a querer, de fato, que alguém ensine uma fórmula mágica, né? Ensine, faz esses 3 passinhos aqui, você não precisa nem saber por quê, né? Só faz esses 3 passinhos aqui, o seu filho magicamente vai se tornar, né, virtuoso, magicamente vai se tornar santo, magicamente. As pessoas, na verdade, elas buscam muito isso, né? Isso é uma grande frustração, inclusive eu vou partilhar aqui nesse nosso grupo mais íntimo, entende? É uma grande frustração, inclusive, no nosso trabalho, né? A gente querendo falar, querendo propor um caminho longo de formação, e o pessoal não. O pessoal quer que você fale, não, fale a frase mágica que está faltando aqui na minha vida para que acabar com os meus problemas, né? Geralmente problemas de desobediência ou problemas de, sei lá, revolta da adolescência, né? Ou qualquer coisa do gênero, né? E não é assim que funciona. Não é assim que funciona em nada na vida. Em nada da vida, né? Então, por exemplo, sei lá, sei lá, um problema do encanamento da pia, né? E aí você pega, você fala, não, tudo bem, vou aprender aqui como é que resolve o problema do encanamento da pia, né? E tem um vídeo de 30 segundos, né? E tem um vídeo de, sei lá, 15, 20 minutos explicando mais lentamente, detalhadamente o que é para fazer. Qual dos dois provavelmente vai ser mais útil no fim das contas, né? Qual dos dois vai resolver o problema? Isso eu estou falando assim, um problema muito pontual, muito simples, né? Muito, Renata, bem-vinda, né? Muito simples, né? Muito bobo, mas mesmo assim, né? Eu vou falar, gente, eu aprendo muita coisa no YouTube, tá, gente? Às vezes eu tenho que fazer um negócio, eu jogo lá, como é que faz isso aqui? E tal. Dificilmente um vídeo curtinho resolve um problema. Geralmente é um vídeo mais longo, o cara vai explicar, vai falar, vai botar, vai apontar. E aí eu vou aprender. Eu vou aprender o porquê, como é que funciona e tal, pelo menos minimamente, né? Para conseguir fazer aquela coisa funcionar. A mesma coisa é na educação dos filhos também, a mesma coisa na pedagogia, né? A mesma coisa é nesse processo, né? A gente, de fato, pular a fase dessa formação, né? Não vai fazer, vai fazer com que a gente não consiga chegar lá, perfeito? E dito isso, né? A gente fala, pessoal, tá bom, beleza. Então, é importante estudar, né? É importante a gente aprender para conseguirmos ser melhores educadores e tal, né? O que então a gente estuda? Então a gente deve estudar, né? Para chegar nesse ponto. Então, na verdade, tem várias coisas que quanto mais a gente souber, melhor a gente vai conseguir aplicar essas coisas na nossa na educação de fato, perfeito? Né? Mas eu quero dividir primeiramente em 3 níveis, né, para a gente, só para ficar um pouco mais fácil de ver inicialmente. Esses 3 níveis são o nível prático, beleza? O nível prático. O segundo nível é o nível específico, ou então o nível científico seria uma boa expressão, ou então o nível de conhecimento de uma determinada área em particular. E o terceiro nível é o que a gente chama de sabedoria, beleza? Eu sei que a palavra sabedoria é uma coisa que assusta um pouco a nós, justamente porque ela parece tão inacessível, principalmente hoje em dia, onde as pessoas, de fato, assim, a maior parte delas não está muito próxima da sabedoria, né? Mas, na verdade, gente, a coisa não é tão do outro mundo quanto parece, né? Na verdade, é um pouco mais simples do que parece, embora, de fato, seja difícil alcançá-la de qualquer forma, beleza? E tem coisas em todos esses níveis, e tem coisas em todas essas áreas, né, nessas 3 áreas, na área científica, na área prática e na área da sabedoria, né, que são importantíssimas e úteis, né, para a formação, para a formação para a formação de um formador, né? Para a formação de alguém a quem foi confiada a formação de outras pessoas. Beleza? Né? Então, o que teria basicamente em cada uma dessas esferas, né, que seria, né, interessante para nós enquanto formadores, enquanto educadores? Que parte, né, estaria se referindo especificamente a nós enquanto educadores?
beleza? Na parte da... Mais ou menos, Renan, é por aí, mas tem uma definição um pouco mais específica, e até um pouquinho mais simples, na verdade, né? Vamos lá. Na parte prática, são aquelas coisas, são aqueles conhecimentos, beleza? Que estão relacionados diretamente com algum tipo de ação, beleza? Com algum tipo de prática direta. Beleza? Mariana, eu vou botar no mudo aqui, só para o barulho de fundo não distrair aqui, pode ser? Deixa eu botar aqui. Fique tranquilo. Eu boto daqui, eu boto daqui. Ó, pronto, foi. Muito obrigado. Mas fique aí, fique com a gente. Voltando aqui, gente, né? Essa parte mais prática, beleza? Essa parte mais prática é aquela parte que tem a ver com alguns hábitos, com algumas coisas que a gente vai, ações que vamos repetir e vamos aplicar e vamos reiterar. Por exemplo, né, a forma como vamos colocar determinado procedimento na alimentação, a forma, os horários, e as formas como a gente vai distribuir os descansos, né, a forma como a gente vai lidar com certas questões afetivas, essa forma que lida a prática cotidiana, que lida ações específicas dentro do nosso cotidiano. Essa é a parte, de fato, mais prática, beleza? Na parte que lida, de fato, dessas ações específicas, a gente tem uma espécie de técnica, digamos assim, né? E na parte que lida na formação um pouco mais moral, né, nós temos a prudência, que é a que está ali dentro da parte prática. Perfeito? Né? Então, essa parte prática é, na verdade, a parte que a gente tem visto mais por aqui. Perfeito? Né? Essa é a parte que a gente tem estudado mais. Quando a gente fala propriamente de formação humana, né? da parte da formação, né? É o aspecto da parte dessas áreas intelectivas voltadas para a educação, voltada para a parte prática. Beleza? Ela é sistemática, ela precisa entender o todo, ela tem uma teoria por detrás, mas ela é mais focada, de fato, na parte prática, no que a gente deve fazer, no que não deve fazer, em como fazer, né? Às vezes, alguma explicação por detrás, mas na maioria das vezes, né, é voltada para essa parte um pouco mais prática. O que a gente chama de formação humana, né, é o aspecto, de fato, da educação voltada para essa parte, né, mais prática. Perfeito. Perfeito, Renan. O que a gente chama de formação humana é essa parte, né, da formação integral, é essa parte da formação, dessa educação integral, né, voltada para ações mais práticas, ações mais concretas, especificamente aqui voltada para ações relacionadas a determinados hábitos, né? Essa é a parte interessante, Renato, essa é a parte interessante. Né? E aí a Renata perguntando, como conhecer os temperamentos, etc. Então, mais ou menos. Por quê? Porque, na verdade, né, como você age com relação a cada temperamento, a cada coisa, faz parte dessa parte prática. O conhecimento dos temperamentos em si mesmos, ela, na verdade, está numa parte um pouco acima. Ela não está na área prática. E isso é uma coisa interessante, que era isso que eu queria destacar para vocês hoje. Existe um conhecimento teórico que sustenta a parte prática. Beleza? Na verdade, aqui, gente, e nos livros também, na coleção, né, a gente tem mais ou menos um meio termo entre os dois. A gente tem, assim, um pouquinho de um e um pouquinho do outro. Um pouquinho da teoria e um pouquinho da prática. Sim, sim, fique tranquilo, Rodolfo. Na verdade, gente, assim, essa parte é que a Renata já teve aula com a gente a gente há mais tempo. A parte de temperamento é super, super fácil, tá, gente? Ela é super simples, ela é rápida. Eu detesto esse assunto, na verdade, porque eu acho que as pessoas fazem assim um bafafá em cima do negócio, que é uma coisa muito simples, na verdade. Né? Tem sutilidade em determinado campo, né? Mas na verdade é um aspecto da dinâmica afetiva, né? É bastante fácil, bastante simples, bastante antigo, né? E super, super tranquilo. Né? Mas o ponto é mais ou menos esse. A parte teórica, ou seja, essa parte da parte mais científica, né? A parte mais específica do conhecimento da pedagogia, beleza? É outra. Né? É uma parte são duas partes em particular, né? Que é a que a gente usa aqui, que são o que a gente chama de antropologia filosófica ou psicologia tomista, né? Ou estudo do ser humano a partir da filosofia realista. Tem vários nomes, né? Mas é a parte teórica que sustenta a parte prática.
beleza? Gente, todas as áreas do conhecimento que tem alguma parte prática, tem uma parte teórica que sustenta a parte prática, né? Pense, por exemplo, né? Pense sei lá, num bom mestre de obras, beleza? Num bom mestre de obras. E que ele saia, faça casas há muito tempo, trabalhe, faz ali a sua construção, etc e tal. Perfeito? Né? É possível que ele tenha resultados razoáveis, né? Trabalhando sozinho, né? Ele mesmo, com a experiência de vários anos de profissão e tal. É possível? É. Né? Agora, se ele tiver, né, o auxílio de um bom engenheiro e de um bom arquiteto, a probabilidade de que esse trabalho no final saia muito melhor do que o original. A probabilidade que esse prédio não caia no fim das contas, né? A probabilidade que esse prédio, de fato, fique bem, sustente, aumenta ou diminui? Aumenta muito ou diminui? Né? Aumenta. Né? Por quê? Porque por mais que a parte prática, o conhecimento da prática seja muito importante, se ele não tem uma boa teoria por detrás, uma teoria realista, uma teoria que bota as coisas em perspectiva, e conheça tudo como funciona, se não existe uma boa teoria por detrás, a prática ela fica meio assim na tentativa e erro. Ela fica meio jogada às avessas, ela fica meio, né, meio perdida, né? Principalmente se ela lida em algum momento com algo que ela não está acostumada, né? Se ela lida com um problema novo, com uma coisa diferente. O cara que tem a teoria, ele tem mais flexibilidade, ele consegue de fato se adaptar mais fácil, entende? Né? Exatamente. Agora, né, é necessário que se juntem as duas coisas. É necessário que exista um conhecimento razoável da teoria por detrás, beleza? Né? E que também se tenha um conhecimento prático razoável. Beleza? Por isso que, de fato, a nossa missão é particularmente desafiadora. Né? A missão daquele que está à frente da formação, à frente da educação de outras pessoas é particularmente desafiadora. Por quê? Porque a gente tem que, na verdade, ter um pouquinho dos dois. A gente tem que ter um pouquinho ali, né, da teoria. A gente tem que entender mais ou menos, conhecer. Quanto mais a gente conhecer, né, dessa boa teoria, melhor a gente vai entender o resto. E também temos que saber aplicar essa teoria na prática. Perfeito? A teoria que a gente passa aqui no Forjando, gente, a teoria que vocês veem nos livros, a teoria que está por detrás, né, da formação humana que a gente prega aqui, é justamente essa visão de ser humano, né, da filosofia tomista, né, e a visão de ética, né, especificamente a ética que a gente conhece como ética das virtudes, né, também aristotélico tomista. Essa é a teoria por detrás. Obviamente, gente, né, a gente não tem como pedir que cada pai, cada mãe faça um curso, né, de antropologia filosófica, se forma em filosofia, então faz um curso de filosofia tomista, né, para aprender. Não tenho nada contra quem faz. Se puder fazer, ótimo. Entende? Se puder fazer, excelente. Né? Mas não dá para exigir isso de todo mundo. Agora, né, que a gente conheça, né, pelo menos um pouquinho da teoria, que a gente saiba, né, por que, que as coisas são daquela forma, né, que a gente saiba por que, que as coisas são daquele jeito, né, e aprenda a aplicar na prática, né, aquilo que coloca as coisas no lugar, isso sim, para nós, é de fato um grande ganho. Beleza? Gente, e é difícil, dá trabalho, mesmo que a gente não tenha que fazer, né, que ler a livraiada toda de antropologia filosófica, Suma Teológica, né? Mesmo que a gente não precisa fazer um estudo assim tão intenso da teoria, né? Mesmo assim, a teoria mínima, que é essa que a gente de fato assim está fazendo todo o esforço possível para incentivar as pessoas a ter acesso, né, a estudar, ela dá trabalho. Né? Ela dá trabalho e precisa de fato que a gente, né, se dedique um pouco, leia um pouco. A ideia é justamente essa. Para que a gente entenda e aprenda como utilizar as coisas na prática. Né? Para que a gente entenda e aprenda como aplicar a prática, né, na hora que a gente tiver que fazer. Perfeito? Né? A ideia é justamente essa. Pegando, por exemplo, gente, né, o exemplo que a Renata colocou dos temperamentos. Né? Tá, temperamento é ótimo, né? Porque aí você bota as pessoas dentro de umas caixinhas,
né? E dá certas justificativas para certos problemas de comportamento, né? E tenta aplicar meia dúzia de fórmulas mágicas, né? Para resolver determinados problemas. Na realidade, gente, se a gente não entende bem, né, como é que funcionam os afetos, como é que funciona a vida afetiva, né, como é que é a dinâmica dos sentimentos dentro do ser humano, como é que quais são os tipos diferentes de afetos que tem dentro de nós, né, não tem como a gente entender muito bem o que quer dizer quando se fala de temperamento. Né? Não tem como, porque a gente não faz ideia do fundamento que tá, de onde se tirou essa tipificação. Né? Então, na verdade, como o Rodolfo bem colocou, vira uma espécie de horóscopo, entende? Vira uma espécie de, sei lá, né? Um palpite, uma coisa, tá leu nas estrelas, não sei, né? Mas vira uma coisa meio maluca. Por quê? Porque, na verdade, não se está mais partindo, assim, de uma análise dos afetos da criança, ou o nosso mesmo, né? Uma análise, assim, qual afeto parece mais predominante, como é que funciona, quais são as tendências. Não, virou, assim, uma astrologia, uma coisa meio doida. Né? Por quê? Porque falta fundamento, né? Falta aquela teoria mínima, né? Falta aquele estudo mínimo, né? Daquilo que vem atrás, né? Para entender para que aquilo funciona, como é que aquilo funciona, né? E como aplicar na prática. Né? Então, esse é o processo que a gente faz quando a gente fala formação humana aqui no Forjando, né? De quando a gente faz esse estudo que a gente está fazendo aqui, né? Com os senhores, o que a gente está se referindo a, né? Formação humana é o estudo majoritariamente prático, né, da parte da educação, especialmente da formação moral, né? A formação moral, aqui não entendo simplesmente para ser certinho, mas no sentido de ser o ser humano mais íntegro possível, beleza? Somado a alguma teoria, né? Uma teoria mínima para que a gente entenda, né? Como é que a coisa funciona, por que que ela é assim, por que que não é, né? E qual que é a consequência que isso vai ter na prática dentro do caso concreto. Né? E alguém pode perguntar, professor, tudo bem, entendi. Não, mas e a sabedoria? O senhor não falou de sabedoria, o senhor falou ali, né, do conhecimento, né, mais voltado para a teoria, nós falou do conhecimento mais voltado para a prática, e a sabedoria. A sabedoria, gente, né? A sabedoria é o conhecimento dos primeiros princípios e causas. Né? A sabedoria é quando você sabe, né, o fundamento que dá origem a todas as coisas, quando você sabe assim o cerne da realidade, né? Quando você consegue contemplar todas as coisas organicamente, você entende como todas elas funcionam, né, por entender o fundamento, né, mas essa retomada né? Você saber esse fundamento mais profundo, perfeito? De fato, gente, né? A sabedoria ela demora um pouco mais para a gente alcançar, ela realmente é uma coisa, geralmente para a gente um pouco mais velha, né? E ela tem a capacidade de guiar todo o resto, perfeito? Para nós, basta essa sabedoria mínima, enquanto formadoras, de ter em vista qual que é, né, o fim último dos nossos educandos. Né? O que significa o fim último, gente? Né? O que significa o fim? Para que a gente está fazendo tudo isso? Né? O que a gente, de fato, quer para esse educando, para essa criança, para esse jovem? Qual que o que estamos buscando para eles? Qual que é o fundamento disso que a gente está fazendo? Né? Essa é a pequena sabedoria que a gente precisa, né, para conduzir todo o resto. Porque se a gente tem clareza, né, dentro de todo o processo educativo da gente, se a gente tem clareza, né, de qual que é o fim que a gente está procurando naquele processo, né, qual que é o objetivo, qual que é o objeto final, beleza? Né, a gente sabe selecionar, né, o que é mais importante do que é menos importante. Por exemplo, né, se a finalidade da educação que eu estou passando, sei lá, num colégio, né, é que o Serafim passe no vestibular. Se esse é o objetivo, se esse é o objeto final, se esse é o fim último, beleza. Né? Excluem-se certas coisas, excluem certas preocupações morais, excluem-se e foca-se, né? Bota-se tudo, né? Na repetição de questões passadas do Enem, né? De recapitulação de matérias selecionadas lá para pronto. Né? Você foca. Gente, entra num cursinho para vestibular e você vai ver.
né? Você vai ver assim que tem foco ali. Você tira todo o resto e bota. Por quê? Porque tem essa clareza sobre qual que é o fim último que deseja alcançar. Beleza? Se eu tenho clareza que o que eu quero para o meu filho, que o que eu quero até para os meus alunos, né? Até para os alunos é engraçado, né? Que eu quero para os meus alunos, que eu quero para os meus, sei lá, paroquianos, que eu quero para meus filhos espirituais. Se eu tenho claro para mim que o que eu quero para eles, beleza? É o máximo de felicidade e realização nessa vida, o máximo de virtude e completude nessa vida, e a completude e felicidade na vida que vem depois, perfeito? Se eu tenho claro para mim que o que eu quero para eles, né, é uma vida íntegra, uma vida plena, e o céu depois disso, várias coisas vão perdendo de fato a sua importância. Várias coisas que antes, meu Deus, ficar super preocupado, ele vai pensando, olha, não é tão preocupante assim. E outras coisas que talvez a gente desse menos atenção, a gente vai deixar um pouco mais ressaltado. Né? Por quê? Porque a gente sabe qual que é o fim último de todos aqueles processos, de todas aquelas coisas. Perfeito? É mais importante que ele chegue em determinado ponto do que a gente receba determinada recompensa afetiva, ou então que ele faça o que a gente quer, ou então alguma coisa do gênero. Perfeito? Né? O mais importante é, de fato, né, essa sabedoria de ter claro diante de nós, né, qual que é o fim último que a gente está querendo buscar. Gente, algumas preocupações, a semana passada a gente estava falando sobre, né, o cuidado sobre a postura, o cuidado sobre até a postura na alimentação. Algumas coisas podem parecer muito bobas, né? Algumas coisas podem parecer até, né, uma espécie de maldade. Né? Quando a gente fala, por exemplo, né, de ensinar a moderação e a temperança, né, desde os primeiros anos de vida, não os primeiros anos até dentro da amamentação, tá, gente? Dentro da amamentação a gente sabe, livre demanda, a gente conhece esse negócio todo, né? O que a gente tá falando assim, a partir do momento que já tem certa compreensão, né, de linguagem, certa compreensão, né, do que está acontecendo, a gente começar a impor ali certa moderação. Então, a criança quer comer o pacote inteiro de bolacha, a gente dá só 5 bolachas, né? A criança quer brincar durante 6 horas seguidas, a gente deixa só 1 hora e meia, né? E a gente vai sempre pontuando, sempre diminuindo, né? E é muito engraçado, porque quando a gente imagina essa criança que está sendo moderada, né? Fazendo birra e fazendo cara feia e jogando as coisas no chão, quando a gente não deixa ela fazer tudo que ela quer, aí fica fácil aceitar a moderação, na verdade, né? A gente fala, viu, realmente, a criança precisava de moderação e tal, né? Mas quando a criança, né, é uma criança um pouco mais cheia de manha, né, de lábia, né? Quando a criança é um pouco mais frágil, né, e em vez de fazer pirraça, ela faz uma carinha fofinha e fala, por favor, mamãe, só mais um pouquinho e tal, ou então ela dá aquele chorinho triste, não, eu queria só mais um pouquinho e tal, e dá aquele chorinho bem comovente e tal. Pronto. Aí a nossa ideia de moderação começa a ficar meio flexível, entende? Porque, né, só mais um pouquinho, né? Qual que é o problema? Né, e tal. E a gente acaba tratando como maldade aquilo que era uma coisa importante para a formação dela. Agora, quando a gente tem em vista, quando a gente tem diante dos nossos olhos, né, o que que a gente quer para ela? Ela fala, não, eu quero de fato, né, que ela seja uma pessoa muito feliz, ela seja uma pessoa muito completa, e para isso é necessário que ela tenha controle sobre os seus impulsos, controle sobre os seus desejos, né? E para que ela tenha controle sobre os seus impulsos, ela precisa de fato, né, ser acostumada, habituada, desde pequenininha, que o prazer tem que ter sempre limite. Isso é um hábito fundamental, um hábito básico, que ela precisa, de fato, aprender, né? Que o prazer tem limite. O prazer sempre tem limite, sempre. O prazer ele sempre tem uma medida no qual a gente chama de medida da honestidade, né? Ele tem sempre a medida da honestidade que, ultrapassada essa medida, né, ele faz mal. Ele não pode, ele é proibitivo. Né? Então, ele tem que aprender isso desde pequenininho. Esse é o problema, gente. Ele não tem que aprender aqui no início. Ele tem que aprender no hábito.
Ele tem que se habituar. Para ele deve ser uma coisa normal, uma coisa comum, né, para ele que os prazeres tenham determinada medida. Beleza? Então, em determinado ponto, ele fala: até que horas eu posso brincar? Até quanto eu posso fazer? A quanto eu posso pegar disso aqui? Ou seja, a criança que já pergunta isso, né, isso é um bom sinal. Quando ela pergunta pelo limite, né, quando ela vê alguma coisa legal, né, significa que ela já acostumou, ela já entendeu. Ela já entendeu que tudo que é prazeroso tem uma medida honesta. Tem uma medida que, dentro daquela medida, maravilha, manda bala, vai ser legal. Né? Fora daquela medida, né, alguma coisa que não é muito agradável vai acontecer. Entende? A princípio, a coisa que não é muito agradável é o olhar meu severo do pai, né, a repreensão da mãe, alguma coisa do gênero, né, algum tipo de consequência. Mais tarde, quando ela de fato começar a entender aqui, né, ela vai entender, né, que a falta de moderação em determinadas áreas tem consequências práticas. Tem consequências práticas. Se ela comer demais, ela vai ter consequências práticas. Se ela dormir demais, ela vai ter consequência prática. Se ela tiver pouco controle sobre os seus afetos sexuais, ela vai ter consequências práticas graves, né? E assim por diante. Né? Se ela não conseguir controlar sua ganância, sua cobiça, né? Se ela não conseguir controlar sua raiva, ela vai ter consequências muito, muito terríveis para a vida dela. Tanto consequências sociais e práticas, quanto consequências espirituais também. A gente às vezes a gente fala de ficar, nossa, realmente ela pode ter problemas sociais também, e ela também pode ir para o inferno, né? Ela também pode ser condenada. Então tem várias consequências muito graves que podem vir por causa dessa tirania dos afetos sobre a alma, né? E aí a gente começa a entender que, na verdade, por mais que pareça uma maldade, né, eu dizer não, não, meu filho, a gente é combinado tanto, vai ser tanto, mesmo depois da carinha bonitinha, mesmo depois do olhar pidão, mesmo depois do chorinho sofrido, né, e tal. Se a gente entender isso, né, a gente vai perceber que, por mais que não pareça na hora, né, o que a gente está fazendo ao longo do tempo, né? O olhar do gato de botas, né? O que a gente está fazendo ao longo do tempo, né, é dar poder para essa criança sobre si mesma. A gente está fazendo, tá habituando ela, né, a limitar, a moderar, a segurar, a direcionar os seus apetites, né, a partir da sua vontade. A princípio para obedecer, entendeu? Mais tarde para decidir pelo que ela de fato quer, né? A gente está fazendo, gente, né? Vamos lá. Para quem está aqui, aqui entre nós, né? Quem de nós, beleza? Quem de nós já tomou decisões ou fez coisas ou fez determinadas práticas das quais se arrependeu porque não soube dizer não para si mesmo? Alguns senhores já passou por alguma situação assim, né? De tomar uma decisão ou fazer uma atitude ou fazer um negócio que depois, poxa, preferia não ter feito, né? Mas porque teve dificuldade de dizer não para uma coisa que por uma coisa que desejou na hora, que quis e que é, é, alguém já, gente, dá um joinha para mim aí, quem já passou por um negócio desse. Todos os dias. Algo em torno disso. Só eu e a Renata, gente, mais alguém? Sim, Cristiane também, né? Gente, é uma experiência, embora aqui parece que temos uma turma mais excepcional, graças a Deus, né? Mas é uma experiência extremamente humana, né? Você, basicamente, não fazer aquilo que você quer, por não conseguir segurar aquilo que você deseja, né? Que são coisas diferentes da gente, né? Aquilo que eu quero, aquilo que eu entendo que é o melhor, que eu entendo que é bom para mim, e aí por isso eu escolho fazer. Aquilo que eu desejo é um afeto maluco que vem dentro de mim, né? E às vezes eu aceito aquilo, às vezes não, né? Às vezes eu sei que aquilo ali é bom, às vezes eu sei que aquilo ali é uma tragédia, né? Aquilo ali vai dar errado, né? Pois é, né? Quanto mais fraco, quanto mais fraca é a minha vontade para controlar esses efeitos, para controlar esses impulsos, para controlar esses desejos, né? Menos ela vai ser capaz de escolher pelo que de fato ela quer, né? Pelo que de fato ela percebe ser o melhor. E mais ela vai ceder, né, tolamente, aleatoriamente, né, é, para desejos e pulsões que são de fato danosas.
Beleza? Percebem? Né? Como é que a gente faz para fortalecer? Justamente colocando limite. Justamente dizendo não quando a gente tem aquele desejo maluco. Né? E é isso que a gente está ensinando para eles nas coisas mais práticas, mais básicas, mais ridículas, desde ali dos seus 3, 4, 5 anos de idade. Quando a gente fala que vai ter limite para hora de brincadeira, vai ter limite para hora de dormir, vai ter limite para hora de acordar, vai ter limite para hora de comer. Um monte de limite. A pessoa fala, nossa, está limitando. Tá... A gente não está limitando, gente. A gente está regrando. A gente está dando poder para a parte intelectiva da alma. Né? A gente está controlando as coisas. Né? E a parte prazerosa vai ter de qualquer forma. Ela vai existir também. Né? Então, vai ter a hora da brincadeira, vai ter a bolacha, vai ter sei lá, a leitura, vai ter o jogo, vai ter tudo. Né? Mas com aquela limitação, com aquela regra, com aquela medida que a teoria, que a concepção, né, que a gente traz lá da teoria, né, nos deu. Essa é a interação entre essas três partes. Né? Uma nos dá o fim, a outra nos dá o funcionamento, o fundamento, né? E a outra nos dá o que fazer. Beleza? O como fazer e o que fazer. Perfeito? Essas são as três coisas que, quanto mais a gente se aprofundar, né, mais a gente conhecer, né, melhores educadores de fato seremos. Né? Mais eficiente vai ser a nossa educação. Perfeito? Dá para entender isso aí, gente? Sim. Maravilha. Né? Antes da gente continuar, então, gente, deixa eu perguntar. Temos alguma pergunta até aqui? Tem alguma dúvida? Pode não ter necessariamente a ver com esse assunto em particular, a gente pode ser alguma outra coisa que vocês tenham pensado na aula passada. Né? De novo, gente, é muito importante para quem já estava aqui nas outras aulas, tem muita gente aqui que já vi que está bastante com a gente. Né? É muito importante que essas aulas, assim, que o nosso estudo ele gere em nós determinadas dúvidas. Né? Determinados questionamentos e tal. Então, pode trazer, pode mandar, pode falar, pode ligar o microfone e fazer a pergunta. Não tenham vergonha, gente. Não tenham medo de perguntar, não. Aliás, pelo contrário, eu gostaria muito que cada vez mais os senhores, né, trouxessem as dúvidas e interagissem o máximo possível aqui. Aqui é um ambiente seguro. Aqui a gente pode mandar bala que não tem problema. Até aqui, alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ah, não, só tem um sim, sim, sim. Sim, não. Só processando a informação. Tem? Então, Betânia, pode fazer a sua pergunta. Pode ligar o microfone se quiser e fazer a pergunta falando, né? Ou pode digitar. Se alguém tiver outra pergunta, a gente já pode ir digitando, já vai. Já vamos adiantando para. Oi. Oi, Betânia, pode falar. Em relação a limites, né? Por exemplo, eu tenho uma criança, uma menina de 3 anos, e ela não aceita limites. Tipo, desde piquititica, a gente tenta, né, explicar, mas assim, ela parece geniosa desde bebê que eu digo 1 ano e pouquinho, né? Birras e coisa e tal. E agora já tá com 3 anos e continua assim, batendo o pé, mesmo que você imponha. Aí vai na marra, né? Mas, querendo ou não, não aceita, entende? É normal, será, na sua opinião, ou o quê? Perfeitamente, perfeitamente. Primeira coisa, vou começar a responder pela última pergunta, que é normal, entende? É normal, é extremamente normal. Uma coisa que a gente tem que entender, né, sobre a criança em particular, especialmente a criança que está ali abaixo dos seus 5 anos de idade, entende? Ali, gente, porque a gente está olhando, não é tanto, né, uma criatura que está sendo movida por reflexões, raciocínios, pensamentos, decisões voluntárias. Ali a gente está vendo muitos afetos, né, que dão vazão, né, à torta e à direita de acordo com o objeto que eles têm. E dependendo da inclinação afetiva, né, do tipo de afeto que é o mais comum dentro daquela criança em particular, que é o que a gente chama de temperamento,
né, de fato vai ter manifestações um pouco mais vulcânicas, um pouco mais explosivas da coisa. Antes de eu continuar, Natália, deixa eu te falar, eu partilho imensamente da dor dos senhores, porque o meu é igualzinho. Os meus 2 anos, ele é danado. A única diferença é que ele também é um pouquinho malemolente. Então, além de brigão, ele ainda é sem vergonha. Então ele faz chantagem emocional, entendo, mas ele é assim turrão para conseguir as coisas que ele quer, né? Desse jeito. Então, a criança pequena, ela vai ter essas manifestações afetivas, assim, esses rompantes afetivos, assim, mesmo. A gente esperar um comportamento super racional, é o que eu estava falando lá no início, eu não sei se os senhores vão lembrar, né? Mas o que a gente faz nesses primeiros anos de idade, não é tanto educar o intelecto já. O intelecto a gente vai educando nessa parte, nessa fase, através da linguagem, através da leitura, né? Através para que ela aprenda a linguagem, beleza. Mas na parte moral, ainda não é exatamente o intelecto que a gente está mirando. A gente está mirando no hábito. A gente está mirando em acostumar os afetos a determinado procedimento, né? Então, na verdade, assim, a gente tem a expectativa que a criança vai entender, que a criança vai instalar em algum momento. Ah, poxa, mas é verdade. Eu não, se eu fizer pirraça, se eu fizer birra, né, eu não vou conseguir o que eu quero, tal. Então, mamãe, por favor. Isso não vai acontecer tão cedo, entende? E por isso, né, o que a gente precisa fazer quando existem essas manifestações, né? É dar a essas manifestações o resultado bom e ordenado para elas. Ou seja, em outras palavras, né, no caso da pirraça, é não conseguir o que quer. Entende? E a criança vai repetir assim uma centena de vezes, uma centena de vezes, uma centena de vezes. Ela vai tentar ali, né, principalmente se tem uma tendência um pouco mais irascível, né, e tal, né, ela vai tentar impor aquilo ali na marra e a gente precisa uma centena de vezes, sem se estressar, sem perder a serenidade, repetir um monte de vezes, sempre dando, né, se passou de determinado ponto, né, por exemplo, se agrediu alguém, especialmente os pais, gente, a agressão dos pais é uma coisa muito grave, não tanto para nós, que é uma criança, não vai fazer nada, né, mas para a criança é importante, é muito grave. Então, se agrediu os pais, se agrediu o irmão, né, se passou de um ponto numa pirraça, é importante que aconteça uma consequência negativa, e uma consequência negativa é que a criança de fato sinta, né, que ela de fato não gosta, para que ela entenda. E isso feito várias vezes, né? Tem uma frase que eu tenho repetido bastante, né, nas formações que a gente tem dado, né, mas que ela é muito importante, muito importante. Eu acho que eu até já falei em uma das aulas aqui, mas eu repito, aliás, é irônico, eu repeti porque, enfim, né? Mas na educação de crianças pequenas, beleza? Na educação de crianças pequenas, a repetição não é um fracasso, é o processo, né? Então, mas eu já falei um monte de vezes. Beleza, é isso aí. Entende? Parabéns. É assim que se faz. Entende? É falando um monte de vezes mesmo, né? Mas eu já repeti tanta. É para repetir mesmo. Esse é o processo, né? O processo é repetir uma centena de vezes, né? É que toda vez que tem determinada ação, tem-se a mesma consequência. Essa é uma consequência, essa é uma consequência. Com o passar do tempo, com o passar do tempo, às vezes de muito tempo, né? Os afetos eles têm, por natureza, né, a capacidade de ir se ordenando. Então, o que acontece? Se eu faço, se eu tenho a reação afetiva X, né, buscando o efeito X, né, e eu tenho essa reação. E toda vez que eu tenho essa reação, toda vez que eu tenho esse rompante, a coisa X não acontece, ou acontece uma coisa pior ainda, ou acontece, eu tenho menos ainda do que eu queria e tal. Se toda vez, com o tempo, os afetos vão entendendo que essa reação ela não é útil, ela não funciona, ela não dá certo. Não adianta quantas vezes eu fizer isso aqui, a coisa não vai funcionar, né? E com o tempo ela vai gradualmente moderando, né? Até que a coisa comece de fato, né, a funcionar. Mas o que precisa fazer? Né? Procedimento.
Aquela relação tem sempre a mesma consequência. A consequência, quando se passa a determinado ponto, tem que ser sempre negativo, né? A coisa que a gente pontua tem que ser sempre feita da mesma forma. Sempre. Um monte de vezes, um monte de vezes, um monte de vezes. E quanto mais a gente ficar estável na hora de aplicar esse procedimento, né, mais eficaz ele vai ser. Em outras palavras, gente, eu não posso... A criança, ela é uma criança, né? E ela é um monte de emoções ali, afetos, assim, sem controle ainda. Ela não entrou ainda na idade da razão, então ela não tem tanto poder, né, voluntário sobre as ações dela. Tem algum, né, mas não tem tanto, né? Então, a criança, que a criança tenha rompante, não tem problema. Agora, não tem problema no sentido de que é normal, né? Agora, eu não posso me alterar diante daquilo. Eu preciso olhar para aquilo e falar assim, não, beleza, né? Estou lidando com uma criaturinha afetiva ainda, ela ainda não se controla direito, né? Algum dia vai, se Deus quiser, entende? Mas eu não posso me estressar pessoalmente com relação a isso, né? E aí eu aplico o nome disso, gente, é disciplina, né? A disciplina é essa repetição que cria hábito. A repetição, procedimento que cria hábito. Isso é disciplina, né? Eu aplico aquela disciplina da forma mais sóbria possível, forma mais sóbria possível. Por quê? Porque se eu me altero afetivamente, ou seja, se quando a criança faz a pirraça, eu fico zangado, bravo, faço cara e fico doido, né, e tal, a percepção que ela vai ter da situação já não é mais da aplicação de uma regra exterior. A percepção que ela tem vai ser do embate entre dois afetos. Você está zangado e ela também. E aí, quando dois estão zangados, dá para brigar. Entende? E aí pronto, aí começa a maluquice. Beleza? Agora, se a gente só tranquilo, falando tranquilo, meu filho, já falei, não fala, pronto, repete, pega pela mão, conduz. Gente, né? São crianças, né, bem pequenas, né? Contê-las não é tão difícil assim. Entender, conter, levar para onde quiser, botar no lugar, né? Não é tão difícil assim, que ela não consiga alcançar determinada coisa, né? Assim, para nós é fácil controlar determinadas coisas. Então, a gente vai, tira e tal, e repete um monte de vezes. Eu falo por experiência própria, né? E a minha esposa falaria por mais experiência ainda, porque ela passa mais tempo com o meu filho, entende? É cansativo pra caramba isso aí. É muito cansativo, é muito estressante, dá vontade de jogar a criança pela janela, né? A gente sabe, existe o desejo universal paternal de defenestração, né? Defenestrar é jogar pela janela. Então, o desejo de defenestração é uma coisa que existe, a gente sabe, entende? Mas, né, a gente tem que confiar no processo, tem que confiar que a gente vai repetindo, repetindo, botando limite, botando limite, botando limite. Quando começar a virar a chavinha, quando começar a virar os primeiros anos ali, né? Quando começar a virar a chavinha ali da idade da razão, né? O normal é que que esses rompantes vão ficando cada vez mais raros até que eles se adequem. Óbvio, gente, né? Algumas pessoas têm determinado tipo afetivo, assim, que de vez em quando vai dar umas alteradas mesmo, porque é muito quente, porque é muito explosivo, muito expansivo. Mas quanto mais a gente vai, né, repetindo a coisa, né, quanto mais a gente vai repetindo o processo, quanto mais. Quando os dois, isso é muito importante, isso aqui é muito importante. Né? Quando os dois educadores, o pai e a mãe, estão muito bem afinados no procedimento, né? Então, se a criança faz a pirraça para um, tem um resultado. Se a criança faz a pirraça para outro, tem o mesmo resultado. Isso é extremamente importante e eficiente. Extremamente importante e eficiente. Né? E a coisa funciona. Né? Eu não estou querendo me gabar do meu filho, não, tá, gente? Porque o menino é danado. Quem conhece sabe. A Renata já viu meu filho. Meu filho é da pá virada mesmo. Né? Mas ele já mostra hoje, né, aos 2 anos e pouquinho, né, certo avanço, né? Então ele pede o anjo de Zé Miguel, entende? Então agora assim, tudo que ele ele começa, aí ele já começa falando assim, me dá, me dá. Aí eu já olho para ele e falo, que é isso, meu filho? É assim que fala? Aí ele vai. E ele é tão cretino. O meu é tão cretino, que às vezes, sei lá, ele tá ele quer o carrinho que tá ali, né? Ele, me dá, me dá, me dá. Meu filho, que isso? É assim que fala? Aí ele, quer o carrinho, por favor? E vai tranquilinho, assim, a impressão que tem é que tem uma mudança. Saiu o espírito encarnado, uma coisa horrorosa. Eu quero carrinho, por favor. E aí ele pede do jeito certo.
Entende? Mas o primeiro impulso dele ainda é, né, encapetado, ainda é, né, é o rompante. Mas ele já entendeu, né, a essa altura de que se ele insistir, ele não vai ganhar nada. Né? Ele não vai conseguir o que ele quer. Agora, se ele fala de determinado jeitinho, né, se ele fala de determinado jeitinho, com a palavra certa, né, e tal, com determinada postura, aí ele tem mais chance de ganhar o que ele quer. Então, pronto. Né? Esse é o resultado que a gente quer, né? Que os afetos eles vão se ajeitando, se adequando gradualmente ao processo. Gente, não tem jeito. A nossa afetividade busca aquilo que funciona. Né? Ela busca aquilo que dá certo. Né? Ela busca. E não é que dá certo intelectualmente, dá certo afetivamente. Então, se, por exemplo, a criança quer uma, sei lá, quer bolacha, e ela fala, me dá, me dá, me dá. E aí, tá bom, meu filho, toma aí. Bingo! Né? A afetividade, o que que a afetividade entendeu? Gritar desesperadamente funciona, né? E ele vai continuar fazendo, vai repetir um monte de vezes, né? Vai fazer sempre. E daí não tem o que a gente fale nessa terra que vai convencê-lo do contrário, porque nada convence ainda. Ele não tem a capacidade de ser convencido nessa idade ainda. Né? Agora, se ele faz me dá uma centena de vezes, né? Não consegue o que quer, e se passar do ponto ainda ganha alguma coisa negativa, né? Com o tempo a afetividade vai voltando atrás, fala, não, calma aí, né? Talvez isso seja uma coisa inútil, né? Talvez isso não funcione. Vamos tentar de outro jeito. E aí a coisa vai, né, ajeitando. Varia de criança para criança, a gente varia. Então, por exemplo, né, a minha pequenininha, né, a minha mais novinha, é super de boa, então, é super tranquila, super paz e amor. Ela só dá as alterações quando está um pouquinho de fome, né, mas rapidamente, saciada, volta ao normal. O José Miguel não. Né? O José Miguel, ele é assim, era da pá virada desde, sei lá, desde os 5, 6 meses de idade, né? O menino era danado, e é danado até hoje. Então, ele é um furacão, passa... Então, algumas crianças, de fato, vão ter, assim, uma curva de aprendizado afetivo mais dura, né? Vão, de fato, demorar mais para perceber que certos comportamentos não funcionam, né? E começar a adaptar para o pensamento que funciona. Né? Algumas crianças, de fato, têm uma... Outras são mais passivas, né? Crianças, geralmente, assim, que têm afetos um pouco mais frios, né? Têm afetos um pouco menos intensos, geralmente se adaptam melhor à condução, né? São mais passivas. Né? Eu falo, nossa, então essa criança é melhor, né? A criança é melhor do que a minha e tal. Então, depende, né? Depende. Por exemplo, né? Já que agora a Renata comentou esse negócio de temperamento, vai ficar na minha cabeça, temperamento. Mas um tipo afetivo extremamente passivo é o que a gente chama de fleumático, né? Que é basicamente a pessoa que tem majoritariamente afetos concupiscíveis fracos, né? Bem fracos. Né? Essa é a forma normal de resposta da afetividade daquela pessoa em particular. Beleza? Realmente, a maioria das crianças é extremamente passiva. Né? Ela faz o que você manda, assim, até por querer evitar perrengue. Né? Ao mesmo tempo, são crianças que, de fato, têm muito pouca iniciativa. Né? São crianças que, se você não fica pegando no pé para se mexer, não se mexe, né? Ela não se mexe, não vai, não toma iniciativa, não faz nada por vontade própria, né, e tal. Então, tem vantagem de um lado, tem vantagem do outro. A criança quente geralmente é mais ligada, né? É mais assim, né? Principalmente depois que ela tem essa afetividade mais dosada, né? Mais habituada a uma forma boa de procedimento, ela é mais pujante, ela vai e faz a coisa acontecer. Então, tem vantagens também. Entende? Eu sei que dá um trabalho miserável, eu sei que às vezes é uma criança assim, às vezes. Eu já contei aqui a história da. Eu conto tanta história, gente, tanta turma que eu esqueço onde é que eu contei cada coisa. Já contei aqui a história da cobertura de terra do meu filho. Renata, já contei isso aqui? Não contei isso aí, tem certeza, Renata? Nossa, jurava que tinha contado. Mas eu conto de novo, não tem problema não. Eu adoro repetir história. Né? Uma vez, para vocês terem uma ideia do nível, né, que é o meu filho. Né? O nível que é o meu filho. Uma vez, a minha esposa estava cuidando da nossa filha, eu estava em casa no dia, né? Estava tomando café com eles, né? A minha esposa estava cuidando da minha outra filha, estava trocando fralda, não sei o que estava fazendo, né? E eu estava dando o café da manhã para o meu filho. Eu estava dando o café da manhã para o Zé Miguel, entende?
E aí, no meio do processo, né, fui, sentei, botei alguma coisa para ele comer lá, né, prendi ele na cadeirinha de alimentação, ele estava preso, contido, tava preso. Não tinha como ele sair, né? Eu tive uma necessidade, né, muito grande de ir ao banheiro. Precisei ir ao banheiro. E aí eu olhei para ele, eu olhei ao redor, eu falei, não, cara, ele tá preso, ele tá preso nessa cadeira. Ele tá preso, não tem como, não tem o que fazer. Não tem como ele fazer alguma coca aqui. Aí eu virei para ele e falei, Zé, papai vai no banheiro rapidinho. Fica aí comendo seu negócio. Não é para sair daí. Beleza? Papai vai ali. Fica aí. Tá? E fui pro banheiro. O banheiro era virando a esquina. A cozinha aqui e o banheiro aqui. Né? Foi pro banheiro, banheiro de porta aberta ainda por cima, né? Porque a gente sabe como é que é, para ficar ouvindo. E tá, ele deu um resmunguinho no início, porque ele não gosta muito de ficar sozinho. Né? Daqui a pouco ele ficou quieto. Quieto. Em silêncio total. O meu anjo da guarda falou para mim, maluco, corre. Corre, negão. Então, eu tava terminando o que eu tava fazendo. Gente, foi uma coisa assim, ó, 3 minutos. 3 minutos. 3, 4 minutos no máximo. E tá, voltei. Quando eu virei a esquina e olhei para o que estava acontecendo dentro da cozinha, cara, a minha esposa, né, a Leide, ela disse que ela só me ouviu falando: Meu Deus. Porque a impressão que eu tinha, o que parecia externamente, é que o Zé Miguel estava coberto, do topo da cabeça até o pé, né, com uma aura em volta dele, assim, coberto de terra. Era o que parecia para mim a princípio. Eu, tipo essa terra, tipo essa terra vermelha, sabe, de poeira, parecia que ele estava assim coberto desse pó vermelho, desse pó meio marrom, assim, né? Coberto de pó, assim. Meu, meu Deus. Eu olhei, eu demorei. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi: como? Como que isso aconteceu? How? Como é que aconteceu? E, tá... e aí eu vi, aparentemente, perto da cadeirinha, né, num lugar que parecia inacessível, né, tinha, de fato, a Renata já matou ali o mistério. Tinha uma caixa de compras, né, que estava ali do lado, próxima. Mas parecia inacessível, estava preso na cadeirinha. Né? Parecia que ele não alcançava. O menino se contorceu de alguma forma que eu não entendi até agora, né? E ele conseguiu alcançar um saco de Toddy. Ele não só abriu o saco de Toddy, como se polvilhou com aquela porcaria. Então ele parecia um donut. Então, era todo polvilhado, chão, tal, coberto de Toddy. Isso ele tinha o quê? 1 ano e 6 meses. Né? E ele já fazia esse tipo de coisa. Né? Pois é. Então, assim, ter crianças temperamento um pouco mais quente, ter criança assim, um pouco mais agitada, um pouco... Nesse mesmo dia, no dia que ele se polvilhou com Todd, ele espalhou farinha por toda a cozinha e esfaqueou 4 e esfaqueou 4 molhos de tomate. Esfaqueou. Você imagina a cena. A minha esposa chegando ele com uma faca, tudo vermelho. Era o próprio Chuck. Né? O Chuck estava lá na cozinha esfaqueando. Então, esse é uma. Aí você pensa, nossa, mas ele fica solto, né? Ele fica. Não bota um limite. Meu Deus. Eu e minha esposa passamos o dia inteiro dizendo não para ele. O dia inteiro dizendo não, pegando, botando isso aqui, botando no lugar, dando bronca. E o dia inteiro ele passa destruindo as coisas. Né? Então, eu sei como é que é. É desse jeito mesmo. Então, mas melhor se a gente afina o procedimento, né, entre os dois, entre o pai e a mãe, né, se a gente dá a mesma consequência sempre, né, da mesma forma, né, sereno, sem, evitando assim ficar de fato zangado, gritar, ficar doido e tal, né, dando sempre as mesmas consequências que já estão previamente combinadas, da mesma forma, não dando o que ele quer na hora que ele faz a birra, não dando o que ele quer na hora que ele faz a pirraça, colocando limite na pirraça também. Se a gente repete isso uma centena de vezes, né? Uma centena de vezes, com o tempo,
né, a afetividade começa a perceber a inutilidade daquela reação e vai ajeitando, né, e acertando as coisas. Funciona, funciona, mas demora muito tempo. A gente só não pode se frustrar, né? Repetir é o processo, repetir é o que a gente, é a forma como a gente faz mesmo, né? Então, se a gente repetiu 100 vezes, maravilha, medalha de honra para nós, porque é isso que a gente tinha que fazer mesmo. Esse é o jeito. O jeito é repetir um monte de vezes, né? Até que ele entenda que não tem o que ele faça, a forma de procedimento vai ser aquela e não outra, né? Ele tem que entender com o tempo que ele não é quem vai controlar a forma de funcionamento da casa, mas sim, né, você, seu cônjuge, etc e tal. Beleza? A Renata perguntou, a portinha da varanda já deve ter aprendido a abrir. Renato, ele aprendeu a escalar essa portinha. Ele consegue subir lá. Ele entra e sai daquele cercadinho, assim, sozinho, né? Pra você ter uma ideia. Ah, é. Eu vou falar uma coisa para a senhora Betânia. Eu não posso responder, né, em palavras por questões legais, entende? Mas, né, olha, eu vou, gente, pelo amor de tudo que é sagrado, estamos aqui num grupo super, super fechado, entende? Então vamos lá. Né? Nós sabemos que temos leis complicadas e tal, mas a questão é o seguinte: a questão é o seguinte. Não, eu vou explicar para que até que para que as outras pessoas não se escandalizem, né? A questão é a seguinte: crianças com um temperamento muito, muito forte, em outras palavras, né, um irascível muito forte, elas de fato são muito pouco sensíveis muito pouco sensíveis à repreensão, né? Muito pouco sensíveis. O que que significa? Significa que é difícil encontrar algum tipo de repreensão verbal ou então alguma consequência que vai gerar nela o afeto que a gente está procurando. Gente, quando a criança faz uma coisa má, uma coisa ruim, uma coisa terrível, beleza? Ela precisa ter um afeto negativo associado àquilo ali. Precisa. Porque se você der um afeto positivo ou neutro, você está ensinando para ela que aquilo ali pode, né? Você está ensinando para ela que é para o afeto dela. Lembra que a gente está educando agora os afetos. Então você está ensinando para aquela criança que aquilo ali, né, não tem problema. Né? Não tem nenhuma consequência negativa, às vezes tem até uma consequência positiva. Pronto, isso não pode acontecer. Se fez uma coisa que passa de um determinado limite, né, é necessário que tenha um afeto, né, negativo associado àquilo ali, né, associado àquilo ali. Só que algumas crianças, elas são tão quentes, elas são tão turronas, que elas são muito pouco sensíveis a qualquer repreensão. Então você briga com elas, você fala sério, você fala grosso, e elas não estão nem aí. Então, não surte efeito. Ela fala, não está nem aí, ela está afrontando. Não é isso. É que aquilo ali não gera o efeito afetivo necessário. Não gera afetos fortes nela. Entende? Então, assim, ela não tem. Se a gente percebe que uma criança ela não tem a reação necessária à repreensão, às vezes, de fato, é necessário. Às vezes, de fato, é necessário buscar, óbvio, gente, dentro dos limites da razoabilidade. Você nunca vai fazer uma coisa, né, que vai, de fato, causar algum tipo de dano, etc., obviamente, né? Mas é importante, né, que seja algo que gere o resultado, né, necessário, digamos assim. Então, por exemplo, de fato, né? Eu estou tomando muito cuidado, gente, porque o local onde eu coloco essas aulas é o YouTube. O YouTube tem um algoritmo que pega essas coisas muito complicadas. Então, por isso eu estou usando palavras muito selecionadas. Entende? O meu filho, como eu tinha comentado, ele é, de fato, uma criança com esse tipo de temperamento. Né? Ele é muito resistente e muito irascível. Então, assim, tem poucas coisas que de fato, movem os afetos dele, especialmente negativamente. Né? Então, de fato, de vez em quando, né? Eu tenho um que fala, sabe, com esses dois dedinhos? Assim, pá, né? E tá, dói, mas não causa dano. Né? Não causa nenhum tipo de. É uma coisa de. Não tem como você causar dano com uma coisa dessa. Né? Mas, de fato, às vezes eu preciso. Né? Para vocês terem uma ideia, se a minha esposa faz, ele ri dela. Porque ele não sente. A minha esposa não tem coragem, ela é mais fraca, né, e tal. Então vai no negócio, pá.
e ele acha graça, né? Porque aquilo não gera efeito nenhum nele, aquilo ali não causa sofrimento, não causa nada, né? Então, às vezes, é necessário, de fato, um pouquinho, principalmente se cruzam certos limites, por exemplo, né? Se cruzam limites da integridade física de outra pessoa, entende? Se afronta diretamente a mãe ou o pai de uma forma, assim, preocupante, então, é importante associar um afeto negativo, é importante. Eu falei, meu filho hoje está um pouco mais tranquilo, não tenho dúvida, né? Houve muitos afetos negativos associados a comportamentos inaceitáveis. Muitos, entende? E é desse jeito mesmo. Óbvio, lembrando, obviamente, dentro do limite do razoável, nós somos seres humanos adultos, a gente sabe medir, né? Aquilo que é uma coisa apropriada, né, para uma criança e aquilo que, assim, é demais, entende? Obviamente. Né? Então, coisas que não causem dano, coisas que não causem, né, nada permanente, uma coisa assim normal. Mas nesses casos em particular, dessas crianças com um afeto de fato um pouco mais assim, turrão mesmo, você percebe que assim, que outro tipo de repreensão não gera nenhum tipo de reação afetiva, né? De fato, me parece ser necessário. Curiosamente, gente, curiosamente, me parece ser mais. Eu vou falar uma coisa que pode escandalizar alguns senhores, senhores me perdoem. Me parece que esse tipo de procedimento é mais necessário e útil justamente nas crianças muito pequenas. Justamente na criança que ainda não tem linguagem o suficiente para aprender além da linguagem afetiva. Né? Então, a criança, você vê ali com 1, 2, 3 anos de idade e percebe que tem aqueles rompantes afetivos muito sérios, né? Se por acaso perceber que aqui a repreensão ela não gera o afeto necessário, né? Que se eleve um pouquinho o nível da repreensão, é o normal. Óbvio, quando já tem lá seus 8, 9, 10 anos de idade, já tem outras coisas que dá para fazer, né? Com um pouco mais de linguagem envolvida, né, que podem gerar os efeitos apropriados. Então, algumas privações, algumas coisas que não vai, alguns passeios que não vai participar, algumas sobremesas que não vai ter durante muito tempo, tá? E ela vai entender, né, vai saber colocar em palavras para ela mesma, né, o porquê que ela está sofrendo aquele desagrado. Para a criança muito pequena que não entende direito isso, entende? Realmente, às vezes, é necessário que, na hora da ação, seja aplicada uma reação, né, que gera o afeto negativo mais intenso, para que ele associe com o tempo. Se eu faço isso, uma coisa ruim acontece. Se eu faço isso, uma coisa ruim acontece. Beleza. E aí, com o tempo, ele vai, de fato, né, recuando daquela ação terrível. E só para complementar, gente, né, e voltando exatamente ao mesmo ponto que a gente tinha comentado lá no início da aula, às vezes a gente faz determinadas coisas, né, que parecem maldade, que parecem, e obviamente esse tipo de coisa que a gente acabou de comentar jamais pode ser feita sob raiva, né? Se você está com raiva, se está zangado, é proibitivo, não pode fazer. Né? Por quê? Porque de fato a chance de você passar do ponto é alta, né? Então não se faz com raiva, obviamente, né? Mas o que a gente tem que entender é que é muito pior para essa criança, né? Aprender sem conseguir controlar os seus impulsos de raiva, de violência, de agressividade para com os outros, né? É muito mais grave para ela crescer com esse tipo de tirania do que ela tenha, sei lá, né? Ela receba dois dedinhos assim na mão, entende? É muito mais grave, né? Para ela, a dor que ela vai sentir no futuro é muito maior, é muito mais severa, muito mais intensa, né? E por isso a gente às vezes tem que medir, né? Então, às vezes é melhor que ela tenha uma associação negativa a esse tipo de comportamento agora, né? Quando ela é pequena ainda, desde pequenininha, desde 2, 3 anos de idade, né? Para que depois, né, quando ela for mais velha, ela já consiga controlar. E às vezes, gente, assim, a gente não sabe a caridade que a gente está fazendo, porque tem crianças que têm afetos muito fortes. Geralmente, essa criança que não reage à repreensão é uma criança que tem afetos muito violentos, muito intensos. Se a gente não ensina ela a controlar esses afetos desde pequenininha, mais tarde ela vai ter problemas. Ela vai ter, de fato, dificuldade de se controlar, porque os afetos dela são naturalmente mais fortes, naturalmente mais intensos. Então, de fato, não só não vejo problema, como eu acho que, assim, em alguns casos, né, é necessário, em alguns casos é importante. Beleza? Especialmente nesse ponto em particular.
beleza? Ah, essa questão do irascível. Então, gente, essa é uma pergunta dificílima. A resposta técnica, a resposta teórica é que sim, é hereditário e geralmente, assim, quando a gente vê um determinado tipo afetivo, né, a gente vê na família outros tipos afetivos parecidos. Mas a grande verdade é que é uma coisa assim razoavelmente aleatória, entende? Eu tenho casos, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande teórica, essa é uma dificuldade teórica que eu tenho com relação, né, a essa tendência afetiva. Uma coisa interessante, gente, a tendência afetiva, né, ela de fato me parece assim factual, me parece um fato mesmo, né? E ela é percebida desde o quarto século antes de Cristo, né? Então assim, há 2.400 anos, entende? As pessoas percebiam que algumas pessoas tinham mais inclinação a alguns afetos do que a outros, entende? Então, me parece, de fato, assim, essa tendência existe, de fato. Mas eu já vi algumas coisas que são, assim, tão difíceis, né? Eu já vi, por exemplo, gêmeos univitelinos, entende? Que tem tendências afetivas diferentes. Eu conheço, são meus alunos. Então, tem gêmeos idênticos, gêmeos que são cópias genéticas um do outro, entende? E um tem uma tendência um pouco mais doida. Eu tenho dois gêmeos idênticos para os quais eu dou aula, né? Que literalmente, um é um sanguinaço e o outro é um melancólico, assim, muito forte, entende? Os dois, temperamentos opostos, literalmente opostos, né? Então, assim, como funciona exatamente isso aí? Eu vou confessar para a senhora que eu não sei dizer. Então, a gente sabe constatar. A gente sabe olhar e ver, não, realmente essa criança, né, de fato, tem uma tendência mais assim, tem os prazeres, ou então mais concupiscíveis, os prazeres são um pouco mais fortes para ela, um pouco mais expansivos e tal, aí a gente vai identificando, né? Mas de mais a mais, assim, a gente nasce com o que a gente tem e é isso aí, né? E isso, a gente vai falar disso eventualmente, gente, mas eu vou contar um segredo para vocês aqui, para o grupo fechado nosso, secreto. Tá? De fato, o volume 5 é a Forja dos Temperamentos. Então a gente vai falar muito em breve sobre isso. Entendeu? O volume 5 da coleção Forja. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso no futuro. Né? Mas é mais essa percepção da dinâmica dos afetos do que qualquer outra coisa. Né? De você perceber que tipo de afeto, né? Que tipo de sentimento, né? Tem majoritariamente é a resposta daquela criança a determinado ambiente. E isso vai até mudando um pouquinho, tá, gente? Não mudando, porque essa tendência majoritária ela fica do início ao fim, né? Ela tem a sua relevância quando a gente fala da identificação do defeito dominante, né? Isso classicamente também se tem essa ligação entre as duas coisas, né? Entre a percepção da dinâmica afetiva e a identificação do defeito dominante, que a gente vai falar mais tarde também, né? E na verdade, eventualmente, né, algumas coisas podem se modificar um pouco no sentido de que a puberdade ela é uma coisa muito poderosa. Entende? Então, às vezes, a criança é de determinado jeito na infância, aí passa para a puberdade e fica um pouquinho diferente. Entende? Isso acontece. Né? A gente só vê, de fato, assim, a personalidade bem constituída, né, lá depois, no finalzinho da puberdade, quando as coisas se acalmaram. Aí a gente vê com mais clareza, né, qual que é a tendência final que ficou ali. A tendência temperamental ela permanece sempre a mesma, né? Mas às vezes a forma como ela se manifesta vai mudando, né? Vai mudando um pouquinho, beleza? Mas a ideia é justamente essa percepção, percepção temperamental. Né? Gente, por mais que isso aqui, o link que eu deixo para vocês das aulas é um link privado, é um link que só quem tem o link consegue acessar. Né? Então é uma aula privada. Mas mesmo assim eu peço que vocês não comentem por aí. Porque se a gente fala, o professor João falou que pode tal coisa, daqui a pouco eu vou ter problemas sérios. Entende? Por coisa que eu nem falei, entendeu? Eu falei, não, determinada coisa, tá, determinado caso, mas né, o povo é terrível. Entende? Então eu peço, por favor, que não comentem muito por aí, né? Porque, principalmente, né, com as leis que nós temos atualmente, a coisa é um pouquinho complicada, né? Mas é isso aí. Pessoal, mais alguma dúvida? Passando um pouquinho do tempo, que eu me empolguei no assunto, mas tem mais alguma dúvida?
Não tendo, gente, né? De novo, gente, fica dever de casa. Pode trazer as dúvidas, pode perguntar, a gente vai falando. Esse grupo é para isso mesmo, para a gente ir, né, conversando e aprendendo e respondendo juntos. A ideia é essa: quanto mais dúvidas, melhor. Beleza? Então, por hoje paramos por aqui, gente, e voltamos, se Deus quiser, na semana que vem a gente volta de fato, né, no nosso assunto do corpo, né, da educação corporal. Quinta-feira, gente. Quinta-feira, semana que vem, se Deus quiser, volta ao normal. Eu espero em Deus que esteja tudo bem e que não aconteceu nada imprevisto. Mas a princípio é quinta-feira normal. Beleza? Pessoal, é isso aí. Muito obrigado e até semana que vem. Nós damos graças a todos os vossos benefícios, vós que veis aí na todos os séculos dos séculos. Amém. Salve Maria.